Olá, estudante, seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia, primeira série. Hoje trataremos do tema Fundamentos da Célula, partes fundamentais da célula, tá certo? Na aula passada nós vimos um pouco sobre a teoria celular, como se deu o descobrimento dessa célula. Claro, nós sabemos que a célula é um organismo, é uma estrutura microscópica, então é invisível a olho nu que ela vai ali na casa dos micrômetros, né? De uma base 10 elevada a menos 6, então é invisível ao olho nu. Essa possibilidade de visualizar as células só foi possível devido ao desenvolvimento de algumas técnicas de microscopia. Então, essas técnicas que começou lá com Leeuwenhoek e terminou, entre aspas, com Robert Hooke, com a descoberta das células, então viabilizou o estudo dessas células. E ao passo que o tempo foi passando, foi se incrementando a essa teoria, a essa descoberta de Robert Hooke no século XVII, em 1665, quando ele observa em seu microscópio um pedaço de cortiça e observa ali que naquelas estruturas estão, elas estão ali individualizadas. Então, ao parecer com os quartos lá do mosteiro onde ele residia, então ele decidiu colocar o nome daqueles compartimentos células, já que pareciam quartos, compartimentos. Então o nome célula vem justamente do grego, tem essa etimologia de quarto, de divisão, de compartimento. E é isso que a gente vai estudar hoje e aprender um pouco sobre as partes fundamentais, as partes que formam essa célula, tá bom? É interessante, gente, que vocês tomem nota. Então façam anotações, façam esquemas, façam mapa mental, otimizem o estudo, porque geralmente o que se estuda aqui, depois de um certo tempo, nós tendemos a esquecer, já que o nosso cérebro ele é ótimo em conservar, em economizar energia. Então, já que você estuda agora o assunto de partes fundamentais da célula e não vai ter acesso de novo a isso, então o teu cérebro vai entender que isso não é importante e é por isso que você geralmente esquece o que está estudando. Olha só, lá no Instagram do Mentalizando.Leandro, lá tem algumas dicas interessantes que você pode estar recorrendo para otimizar os seus estudos, tá certo? Então, tendo em vista que a gente tem a necessidade de ter uma grande demanda de conteúdo para estudar e a gente geralmente não tem esse tempo disponível, então é melhor que você use técnicas que possam aí dar um up nos seus estudos, tá bom? Esse é o nosso conteúdo programático. Nós vamos estudar hoje sobre as partes fundamentais da célula, onde temos a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Só são essas três partes, esses três componentes. Tendo em vista que nem todas as células elas vão ter algum compartimento ou outro, tá certo? Geralmente, algumas células, como por exemplo as hemácias maduras, adultas, elas não vão ter o núcleo, tá bom? Então, isso aqui é no geral, tá ok, gente? Olha só, as células constituem os seres vivos. A teoria celular, ela prega o seguinte: todo ser vivo é constituído de células, seja ele animal, seja ele vegetal, tá ok? Então, a teoria celular diz que a célula, ela é a unidade básica dos seres vivos, é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Então, cada célula ali tem a sua função bem definida. Os seres vivos diferem da matéria bruta porque são constituídos de célula. Então, a vida é possível por causa desses compartimentos, dessas estruturas microscópicas, que quando se juntam, formam tecidos, órgãos, organismos, Então, hoje a gente vai entender a estrutura dessa célula e saber que o aglomerado dessas células vão formando estruturas mais complexas. Então, voltando aqui, nós temos o seguinte: se a gente fosse cortando, por exemplo, esse estômago,
nós teremos esse aglomerado de células que, por conseguinte, teríamos aqui a célula individualizada, ou seja, essas células vão se juntando a outras células, formando tecidos que, por conseguinte, formam órgãos que desempenham determinadas funções, tá? Células que desempenham uma determinada função vão se unindo a células semelhantes para formarem esse tecido e posteriormente formarem os órgãos específicos. Olha, a célula é a menor parte dos seres vivos, com estrutura e função bem definidas. Olha, nós temos duas teorias na ciência interessantes. A teoria celular, que diz que todo ser vivo é constituído de célula, tá? E a teoria atômica, que nos fala que toda matéria é constituída de átomo. Fazendo um paralelo a essas duas teorias, a célula vem a ser a unidade básica dos seres vivos, ou seja, os seres vivos, pessoal, eles são um aglomerado de células, só isso. O ser mais simples ou mais complexo que seja, ele é constituído de célula. A matéria, a base da matéria é o átomo, ou seja, toda matéria é constituída de átomo. Já que o átomo é a base da matéria, é a base da matéria, então a célula é a base dos seres vivos, e é bom isso nós termos em mente. Isolada ou junto com outras células, forma todo ser vivo ou parte dele. Além disso, ela tem todo o material necessário para realizar as funções de um ser vivo, como nutrição, produção de energia e reprodução. Olha só, nós temos aqui o retrato de uma célula eucariótica, que nós vamos estudar mais à frente os diferentes tipos de célula, célula eucariótica e célula procariótica. Veja bem, a célula eucariótica, ela é bem definida, e nós temos aqui o seguinte, ó, na periferia, onde nós estamos passando aqui, se encontra a membrana plasmática. Mas aqui no meio, nesse meio aquoso, nós temos aqui o citoplasma. O citoplasma sem essas estruturas em verde, em laranja, tá, gente? Essas estruturas são organelas que desempenham determinadas funções. O interessante dessa aula e o objetivo dessa aula é que vocês tenham a compreensão da membrana plasmática, o citoplasma, onde essas estruturas estão mergulhadas, e também o núcleo, essa parte aqui mais em rosa, tá bom? Então, olha só, membrana plasmática, citoplasma, onde estão mergulhadas todas as organelas, os organoides, e o núcleo em rosa. São essas três estruturas fundamentais. Toda célula, professor, ela tem núcleo? Não. Nós temos aqui o exemplo, eu já falei para vocês, da hemácia, que não tem núcleo, a célula adulta, e também temos aqui uma bactéria, certo? A bactéria, ele é um ser procariótico que não tem núcleo. O seu material genético está disperso no citoplasma, tá bom? Não tem a organização como a célula eucariótica aqui dentro de uma carioteca. Veja bem, do ser mais simples ao ser mais complexo, todos são formados de células, certo, gente? Como assim, professor? Quer dizer que as células do homem aqui são maiores do que a da bactéria? Na verdade, não está vinculada ao tamanho da célula, mas sim à quantidade das células. Um ser humano, por exemplo, ele vai ter mais de 1 bilhão de células aí formando o seu organismo. Então são células que vão se unindo umas às outras, que desempenham uma determinada função. Assim como também você pode encontrar bactérias que são seres unicelulares, ou seja, organismos que têm apenas uma célula, que podem sim formar colônias. Essas bactérias podem se unir a outras bactérias e formar colônias, mas elas são seres individualizados, possuem apenas uma célula. Diferentemente aqui do homenzinho que eu coloquei aqui, que ele possui várias células. Se a gente for fazer um corte, nós vamos encontrar vários tipos de células: células musculares, células nervosas, células sanguíneas e por aí vai. Então cada célula tem uma determinada função e ela vai se unindo a outras células parecidas para
formarem tecidos e órgãos específicos. Então, nós temos aqui o retrato de uma célula eucariótica. Então, nós temos aqui um ser unicelular e um ser pluricelular, ou seja, constituído de várias células. Chegamos aqui. Partes fundamentais da célula. Gente, as partes fundamentais da célula são apenas essas três que nós delimitamos aqui: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Olha só, membrana plasmática. Posteriormente nós teremos aulas especificamente falando sobre cada uma delas, tá? Hoje nós vamos dar uma pincelada aí, mas vamos ter aulas especificamente voltado a essas estruturas. Veja bem, nós temos aqui a célula onde eu falei que aqui na periferia, como se fosse essa parte em azul aqui, e podemos citar um exemplo, mais ou menos, a célula teria uma estrutura simples, mais ou menos como o ovo. Então, onde a casca desse ovo seria a membrana plasmática, a clara desse ovo seria o citoplasma e a gema seria o seu núcleo, né? Só para ficar mais próximo da nossa realidade. Veja bem, eu fiz um pequeno corte aqui e ampliei para essa estrutura. A membrana plasmática, ela tem essa estrutura aqui que vocês estão vendo, tá, gente? Se nós pegássemos a membrana plasmática de uma célula e conseguíssemos ampliar, então nós iríamos ver o seguinte. Olha, a membrana plasmática das células, ela é constituída basicamente de gordura. Uma gordura que nós conhecemos pouco, uma gordura bem específica, tá? O fosfolipídio. Olha só, gente. Nós vemos aqui um monte de cabecinhas de bolinhas aqui em marrom ou amarelo. E vemos aqui caldinhas em verde. Ó, nós temos uma estrutura aqui, ó, essa parte aqui em branco está delimitando essa primeira parte e a segunda parte. Ou seja, a membrana plasmática ela é constituída de uma bicamada, ó, duas bicamadas de fosfolipídio. Onde nós temos aqui essa cabecinha, ó, as bolinhas são polares, ou seja, tem afinidade por água, né? Polares, ela é amiga da água, é hidrofílica. E nós temos a caldinha aqui no meio, ó, no centro, que a cauda é hidrofóbica, ou seja, não tem afinidade por água. Então, nós temos a cabeça polar e a caldinha apolar, tá certo? Então, a membrana plasmática, ela é uma bicamada, ou seja, duas camadas de fosfolipídios. Bem tranquilo isso aí. Nós também vamos encontrar na membrana plasmática essas proteínas, gente, aqui em roxo, em lilás, proteínas que passam de um lado a outro da membrana. Vejam só. Certo? Olha só, galera. A membrana plasmática, ela faz essa regulação de substâncias do meio intra e do meio extracelular, ou seja, do meio de dentro e do meio de fora. Veja que aqui, ó, essa membrana plasmática vai servir mais ou menos como uma porta, né? Como um muro, né? Digamos, a membrana plasmática serviria como um muro delimitando essa célula. Ela vai dizer o que vai entrar e o que vai sair dessa célula. Muita coisa só entra e sai dessa célula por causa dessas proteínas que nós chamamos de proteínas transmembrana, que ficam de um lado a outro da membrana. Nós também vamos encontrar na membrana, em linhas gerais, tá? Outros tipos de proteína que são proteínas periféricas, tá certo? Que você só encontra de um lado dessa membrana plasmática. É basicamente isso. Olha só. Membrana plasmática. Bicamada fosfolipídica, né? Em proteínas, ela possui proteínas transmembrana, que elas vão de um lado a outro dessa membrana, do lado de dentro ao lado de fora, tá? E também temos as proteínas periféricas. Gente, a membrana plasmática é mais do que um simples envoltório, ou seja, é mais do que uma cápsula ali que delimita aquela célula. Essa membrana tem participação marcante na vida celular, regulando a passagem e a troca de substâncias entre a célula e o meio em que ela se encontra. Então,
essa troca, a célula ela precisa de nutrientes, ela precisa de energia. Então o que faz o que permite essa entrada e saída também de coisas que a célula não vai utilizar e talvez que essas substâncias que ficassem dentro dessa célula fossem prejudicá-la, ela precisa colocar isso para fora. Então é a membrana plasmática que faz essa troca e permite essa seleção, né? Então nós dizemos que a membrana plasmática ela tem essa função seletiva, ela faz essa seleção de substâncias, ela vai permitir ali o que vai entrar, o que não vai entrar. Algumas substâncias elas entram de boa, tranquilo. Outras ela vai precisar gastar energia para permitir a entrada, que um exemplo disso, de substâncias que só entram com gasto de energia, com investimento de energia, é a bomba de sódio e potássio. Veja bem, dizemos assim que a membrana plasmática tem permeabilidade seletiva, isto é, capacidade de selecionar as substâncias em que entram ou saem de acordo com a necessidade da célula. Muito bem. Quando nós nos alimentamos, essa comida ela vai se transformar em glicose, para posteriormente se transformar em energia. É a membrana plasmática que permite e que faz, torna necessário ou torna possível, né, essa entrada dessa glicose dentro da célula. Então veja a importância da membrana plasmática de fazer essa seleção, que nós dizemos que essa função, né, da membrana plasmática nós chamamos de permeabilidade seletiva. Gente, outra coisa, essas estruturas, as proteínas, tanto as transmembranas quanto as periféricas, elas não são estáticas, tá? Nós dizemos que esse modelo da membrana plasmática é o modelo mosaico fluido. Por quê? Essas substâncias estão ali se movendo, como se fosse uma gelatina, mais ou menos. Então, elas estão se mexendo, elas não estão estáticas. Olha só, chegamos aqui, citoplasma. O citoplasma geralmente é a maior porção, né? Ficou a opção aqui, mas é porção da célula. Compreende o material presente na região entre a membrana e o núcleo. Veja só, eu coloquei a mitocôndria aqui como exemplo para vocês notarem quanto é o equivalente aqui ao citoplasma. É a maior porção da célula. É lá que ficam mergulhados todos os componentes celulares, né? O retículo endoplasmático, complexo golgiense, nós temos também as mitocôndrias. Então todo o material, toda a maquinaria, a função, as organelas, os organóides estão mergulhados nesse citoplasma. Por último, não menos importante, vamos aqui ao núcleo da célula. Eu falei para vocês que a célula ela possui essa membrana, que é constituída de uma bicamada fosfolipídica. Nós temos aqui o citoplasma, que compreende a maior parte da célula, componente gelatinoso, onde estão mergulhados aqui todos os componentes celulares, e cada um desempenha uma determinada função. E agora temos aqui a placa-mãe da célula. Nós temos o núcleo, né? Fizemos aqui, ó, uma retirada. Aqui ele está em rosa, coloquei ele em roxo aqui, mas a mesma coisa. Gente, vamos estudar o núcleo. A função do núcleo é guardar, é deixar ali protegido a informação genética das células eucariontes, tá certo? Então toda célula eucarionte ela tem uma estrutura que guarda, que protege ali o seu DNA, a sua informação genética, tá certo? Então vamos ver aqui quais são as partes desse núcleo. Olha só, eu fiz a retirada desse núcleo e agora eu vou te dizer quais são essas partes. Olha, nós temos praticamente 4 partes desse núcleo. Nós temos aqui o nucleoplasma. Olha só, nucleoplasma lembra citoplasma, não é? Então olha só, entre essa estrutura aqui, ó, essa membranazinha, e essa parte em azul aqui,
redondinha, nós temos um líquido que fica aqui dentro. Então esse líquido nós vamos chamar de nucleoplasma. Por quê, professor? Porque esse líquido está dentro do núcleo. Então nós dizemos, dentro da célula seria citoplasma, dentro do núcleo nós vamos chamar de nucleoplasma. Essa bolsinha aqui, ó, a membrana que lá na célula eucarionte nós chamamos ela de membrana plasmática, aqui nós chamamos ela de carioteca. Veja, gente, ó, que tudo que está aqui dentro está guardadinho por esta carioteca, tá certo? A carioteca guarda tudo o que está aqui dentro. Veja que nós temos aqui alguns cromossomos, tá certo? Então, a função dessa carioteca é guardar todo o material genético. Nós temos aqui também o nucleolo, que fica aqui bem no centro, responsável pela produção de RNA mensageiro. Nós vamos ver isso posteriormente. E também temos a cromatina, tá aqui, ó, os cromossomos, tá? Onde fica toda a nossa informação genética. Então, o núcleo é o apanhado é o conjunto de nucleoplasma, carioteca, nucleolo e cromatina. É isso que forma o nosso núcleo, tá certo? Quando formos estudar a divisão celular, nós vamos entender e vamos aprender que essa carioteca ela se desfaz, deixando esse material genético exposto, esses cromossomos expostos, para que ocorra assim a separação desses cromossomos e aconteça a divisão celular. Pessoal, obrigado pela paciência, obrigado pela atenção, né? Eu estou aqui, né, divulgando também para vocês os que querem dar uma potencializada, dar um up aí nos estudos. Lá no Mentalizando.Leandro, nós temos algumas dicas de estudos que vocês podem seguir, tendo em vista que nós temos uma gama de material, uma gama de disciplina muito alta, e quando você usa as técnicas certas para estudar, você obtém os melhores resultados.